Olá, boa noite. Nós, com o nosso Clube do Livro, Dinheiro Atrai Dinheiro, de Esther Hicks e Jerry Hicks. Eu e Zena Mussini, com a participação de Pat Newman. Pode começar, Zena. Estou guiado na direção daquilo que eu quero. Abraham, o único caminho para a vida que você deseja passa pela perda da resistência, passa pela maior aceitação, aceitação da sua ligação à fonte, ao seu ser interior, a quem você realmente é e a tudo o que quer para si. Essa aceitação lhe aparecerá sob a forma de sensações agradáveis. Se você fizer dessa a maior prioridade, sempre que você estiver em meio a uma conversa desarmônica com a saúde que deseja, vai se sentir mal. Será alertado pela própria vigilância, poderá escolher entre o pensamento que o faz sentir melhor e voltará aos trilhos. Sempre que você sentir alguma emoção negativa, saiba que isso é o seu sistema de orientação ajudando a perceber que você está, nesse instante, emitindo pensamentos de resistência que atrapalham o fluxo do bem-estar e que, se não fosse assim, você estaria vivenciando esse fluxo por inteiro. É como se o seu sistema de orientação estivesse dizendo: veja só, você está repetindo o erro. Veja só, você está repetindo o erro. Veja só, você está repetindo o erro. Essa emoção negativa significa que você está atraindo o que não quer. Muitas pessoas ignoram o seu sistema de orientação e toleram emoções negativas. Ao fazer isso, elas se privam dos benefícios da orientação a partir de uma perspectiva mais ampla. Uma vez que a vida o levou a identificar o desejo por algo, você nunca mais conseguirá olhar para o outro, ou para o lado oposto, ou para a falta desse algo sem se sentir negativo. Quando o desejo por alguma coisa nasce, você deve buscá-la a fim de sentir-se bem, pois é impossível reverter o processo e ser menos do que você se tornou. Uma vez identificado o desejo para o bem-estar ou por uma condição específica do corpo, você nunca mais conseguirá focar a atenção na falta dela sem se sentir negativo. Sempre que você sentir negatividade, pare o que estiver fazendo e se pergunte: o que eu quero? A partir daí, por você ter voltado a atenção para o que realmente deseja, o sentimento negativo vai ser substituído por um sentimento positivo. A atração negativa se transformará em atração positiva e você voltará aos trilhos. Em primeiro lugar, eu devo estar disposto a agradar a mim mesmo. Abraham, quando você segue uma linha de pensamento fixa por algum tempo, não é fácil mudar subitamente de direção, porque a lei da atração estará fornecendo as coisas que combinam com a sua linha de pensamento atual. Às vezes, quando você se vê triste e desanimado, alguém que não esteja na mesma espiral de negatividade não concorda com a sua avaliação do assunto, o que serve apenas para fazer você defender ainda mais sua posição negativa. Tentar defender ou justificar a sua opinião só serve para manter seu estado de resistência por mais tempo. O motivo de tanta gente se manter resistente sem necessidade é o fato de que, para essas pessoas, é mais importante estar certo do que se sentir bem. Quando você encontra uma pessoa determinada a convencer você de que ela está certa e ela o mantém em uma conversa negativa tentando convencê-lo, às vezes será visto como insensível ou frio, se não ouvi-la e concordar com seus pontos de vista. Mas quando você abre mão do seu sentimento positivo, que só surge quando você escolhe pensamentos que se harmonizam com sua perspectiva mais ampla, a fim de agradar a um amigo negativo que quer fazer de você uma caixa de ressonância, você pagará um preço altíssimo por algo que não vai ajudar nem a você, nem a ele. Aquele nó no estômago é o seu ser interior dizendo:
Essa conversa não combina com o que eu quero. Resumindo, você deve estar disposto a agradar a você mesmo antes de qualquer coisa, senão será arrastado pela negatividade que o envolve. Existe um momento apropriado para morrer, Jerry? Existe algum limite para o controle das nossas condições físicas à medida que nos aproximamos dos 100 anos de idade? Abraham. Somente as limitações causadas pelos seus próprios pensamentos limitados, e todos eles são autoimpostos. Jerry. Existe um momento para morrer? Se existe, qual é esse momento? Abraham. A sua consciência pessoal nunca termina, portanto, não existe morte. Porém, haverá um fim para o período em que a sua consciência flui através desse corpo físico em particular que você identifica como você. Depende unicamente de você o momento em que você recolherá o foco desse corpo. Se você aprendeu a imaginar coisas agradáveis e continuar encontrando coisas boas nesse ambiente, além de elementos que o empolguem e despertem o seu interesse, não haverá limite para a quantidade de tempo em que você se manterá no seu corpo físico. Quando, porém, você enxerga as coisas sempre pelo lado negativo e vai diminuindo de forma crônica a ligação com o fluxo da fonte de energia, a sua vida é diminuída, pois seu equipamento corporal já não consegue se sustentar por muito tempo sem o reabastecimento da fonte de energia. Suas emoções negativas são um sinal de que você está cortando o abastecimento da fonte de energia. Seja feliz e viva mais tempo. Todas as mortes são uma espécie de suicídio? Jerry. Se é assim, todas as mortes são uma espécie de suicídio? Abraham. Sim, essa é uma boa maneira de avaliar a questão, uma vez que toda a sua vida deriva do equilíbrio dos seus pensamentos e mais ninguém, a não ser você. Pode emitir seus pensamentos ou a sua vibração. Então, tudo o que acontece na sua vida física, inclusive o que você chama de morte, é autoimposto. A maioria das pessoas não decide morrer, elas simplesmente decidem não continuar a viver. Jerry, como vocês se sentem com relação aos que decidem morrer e cometem suicídio? Abraham, não faz diferença se o que você pensa foi escolhido deliberadamente ou se você está simplesmente observando de passagem algo e pensando nisso. A verdade é que seu foco está nessa ideia, oferecendo a mesma vibração e colhendo o resultado desse pensamento. Por isso, você está sempre criando a sua própria realidade, seja de propósito ou não. Várias pessoas tentam controlar o seu comportamento por diferentes razões e querem controlar o seu jeito de se comportar com relação à sua experiência pessoal. Mas a frustração delas é muito grande, pois não há como controlar os outros. Todo esforço nesse sentido é fútil e desperdiçado. Devido a isso, muitos se sentem pouco à vontade com a ideia de se remover deliberadamente da própria experiência física por meio do suicídio. Mas queremos que você entenda que, mesmo que alguém faça isso, essa pessoa não deixará de existir. Tanto faz se ela saiu da experiência física por meio do suicídio deliberado ou de forma não deliberada. O ser eterno que ela continua a existir. E ele olha para trás, na direção da experiência física que acabou de abandonar, com amor e gratidão pela oportunidade. Existem pessoas que sentem tanto ódio ao passar pela vida que esse constante afastamento da fonte eterna e do bem-estar torna-se o motivo da própria morte. Existem outras que simplesmente não encontram razões interessantes para fixar a própria atenção e permanecer vivas. Elas se voltam para o mundo não físico, e essa é a razão da sua morte.
E existem ainda aqueles que ainda não conseguiram compreender a energia, nem a questão do pensamento, nem do alinhamento. Eles querem desesperadamente se sentir bem, mas não conseguem impedir a dor crônica que experimentam durante tanto tempo e escolhem, de forma deliberada, voltar à dimensão não física. Em qualquer desses casos, eles são seres eternos, e ao se reposicionarem na dimensão não física, se tornam completos, renovados e totalmente alinhados com quem realmente são. Jerry. Então, cada um de nós escolhe, de certo modo, quanto tempo vai viver em cada existência? Abraham, vocês vieram para o plano físico com a finalidade de viver e se expandir de forma leve e alegre. Quando negligenciam seu sistema de orientação e continuam a emitir pensamentos que rejeitam sua ligação com a fonte, diminuem essa conexão com o fluxo de reabastecimento energético da fonte e sem esse suporte, definham. Processo para controlar o peso do corpo. Jerry, que processos você recomendaria para quem deseja controlar o peso do corpo? Abraham, existem muitas crenças a respeito disso. Muitos métodos diferentes foram tentados e a maioria dos seres que lutam para manter o controle do peso já tentou vários métodos com pouco sucesso. Devido a isso, a sua crença é que elas não conseguem controlar o peso e, sendo assim, não conseguem mesmo. Nossa sugestão: as pessoas devem visualizar o corpo como desejam que ela seja, pois, desse modo, estarão atraindo tal imagem. As ideias, a percepção pelos outros e todas as circunstâncias e eventos que promoverão isso surgirão em suas vidas assim que elas começarem a se enxergar do modo que realmente desejam ser. Se você se sente gordo, não consegue atrair um corpo magro. Quando você se sente pobre, não consegue atrair prosperidade. O que você é, o que você sente que é, representa a base de tudo que você atrai. É por isso que dizemos que quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão. E quanto piores estiverem, piores se tornarão. Quando você se sentir negativo a respeito de alguma coisa, não tente forçar a barra e resolver o problema de imediato, pois a sua atenção negativa tornará tudo ainda pior. Distrai a mente da questão até se sentir melhor. E só então tente abordar o problema a partir de uma perspectiva positiva e renovada. Jeffrey. Então é por isso que as pessoas enfrentam uma dieta radical, perdem dezenas de quilos e depois readquirem todo o peso anterior? É porque o desejo era forte, mas elas não tinham a crença e a visão de si mesmos como pessoas magras e acabavam por voltar ao ponto de serem gordas? Abraham. Elas querem a comida, acreditam que a comida as deixará gorda. Assim, elas mentalizando o que não desejam. Por meio dessa crença, eles criam o que não querem. Mais uma vez, isso é seguir pelo caminho mais difícil. Na maioria das vezes, o motivo de elas terem perdido peso e depois ganharem todos os quilos de volta é nunca terem criado uma imagem de si mesmas como gostariam de ser. Continuam se sentindo gordas. Continuam pensando em si mesmas desse jeito. E é apenas essa imagem que elas mantêm na mente. O seu corpo responde à imagem que você tem de si mesmo, sempre. Se você se vê saudável, obterá saúde. Se você se vê magro, ou qualquer outra coisa relacionada com a musculatura, a forma ou o peso, é assim que você será. Com relação à comida, posso fazer o que me deixa feliz? Abraham. Muita gente argumenta que se as pessoas seguirem os nossos conselhos e fizerem o que as deixa felizes, buscando sempre as coisas agradáveis, acabarão ingerindo alegremente coisas prejudiciais à sua saúde ou ao seu peso. As pessoas muitas vezes escolhem a comida para preencher o vazio de não se sentirem felizes.
Entretanto, se você anda cuidando do seu equilíbrio vibracional há algum tempo, já aprendeu sobre o poder de direcionar positivamente os seus pensamentos para a imagem idealizada do seu corpo. E por conta disso, sabe que comer uma comida específica vai de encontro à conquista daquele desejo. A emoção negativa que surgirá vai lhe servir de guia. Não é uma boa ideia agir de forma a trazer emoções negativas, porque elas mostram que há desequilíbrio energético e qualquer atitude que você tomar em um momento emocionalmente negativo sempre produzirá resultados negativos. Emoções negativas não surgem em uma pessoa pelo fato de uma comida em particular ser contrária ao bem-estar, e sim por causa de pensamentos contraditórios atuais. Duas pessoas podem seguir exatamente a mesma ideia, a mesma dieta, Ver- podem seguir o mesmo programa de exercícios e obter resultados opostos, o que mostra que há muito mais nesta equação do que o simples consumo de comida ou a queima de calorias. Seus resultados têm a ver unicamente com o alinhamento de energia causado pelos pensamentos que você emite. Um bom princípio básico a respeito disso é: fique feliz, então coma. Nunca tente comer para ficar feliz. Ao fazer do seu equilíbrio emocional a sua maior prioridade, o seu relacionamento com a comida vai mudar, bem como o seu impulso em relação aos alimentos. Mas o mais importante é que a sua resposta à comida vai mudar. Alterar o comportamento em relação à comida, sem primeiro cuidar da vibração, traz resultados mínimos, mas alterações determinadas pelo pensamento dão bons resultados, sem a necessidade de alterar o comportamento. Portanto, vamos supor que você decidiu ser magro ou magra, mas não se vê no espelho como gostaria. A sua crença é: se eu comer isso, vou engordar? Como você tem o desejo de ser magro, magra, mas a crença de que comer determinado alimento vai fazê-lo gordo, gorda, sentirá emoções negativas se provar tal comida. Pode chamar isso de culpa, desapontamento ou raiva. Chame como quiser. Comer determinada comida o faz se sentir mal porque, devido ao seu conjunto de crenças e considerando o seu desejo, essa ação não é harmônica. No entanto, se você faz o que deseja, no entanto, se você faz o que o deixa feliz, vai reparar que se sente bem por comer coisas que se harmonizam com suas crenças e mal a respeito de comer coisas que não se harmonizam. Uma vez que um desejo foi incrustado dentro de você, não é possível se comportar de forma que contradiga isso sem se sentir emoções negativas. Quais são as minhas crenças a respeito de comida? Abraham. Suas crenças em relação à comida determinam as expectativas que você vivenciar. Se você acredita que pode comer de tudo sem ganhar peso, essa será a sua experiência. Se você acredita que ganha peso com facilidade, é isso que acontecerá. Se você acredita que certas comidas lhe trarão mais energia, elas o farão. Se você quer ser magro, acredita que uma determinada dieta não o levará à magreza e mesmo assim a segue, ganhará peso. As pessoas inicialmente reagem à nossa análise aparentemente simplista das crenças delas sobre comida e o quanto elas afetam a realidade física, porque acreditam que suas crenças surgirão da observação e é difícil para elas lutar com a prova palpável que a vida e a observação do que acontece aos outros lhes trouxe. Entretanto, a simples observação dos resultados lhe traz informações escassas e inadequadas, pois, a não ser que você considere o desejo e a expectativa, calcular a ação do que foi ou não foi comido é irrelevante. Não se pode deixar de fora os ingredientes mais importantes da receita de criação e compreender o ganho.
As pessoas respondem de formas diversas à comida porque a constante dessa equação não é a comida, e sim o pensamento. É a maneira de você encarar a comida que faz a diferença. As opiniões dos outros sobre o meu corpo são irrelevantes. Pergunta: uma pessoa importante na minha vida reclamou do pneuzinho que eu exibia na linha da cintura e comentou que seria ótimo se eu me esforçasse para me livrar dele, malhando um pouco, comendo menos ou pedindo só salada. Como ela é uma pessoa especial, eu me animei a fazer isso, mas o pneuzinho aumentou. Abraham, compreenda que se uma pessoa está ao seu lado, não precisa explicar que ela é especial ou importante, pois todos supõem que sim. Na verdade, eu falei isso de brincadeira. É claro que sabemos que as pessoas à sua volta são importantes e especiais, mas você não pode permitir que as opiniões delas sejam mais importantes do que as suas. Sempre que alguém faz você focar a atenção em algo que o faz se sentir mal, você recebe influência negativa. Queremos que você exercite a força dos próprios pensamentos de forma tão constante que torne as opiniões alheias irrelevantes. A única liberdade que você vai vivenciar virá no dia em que alcançar uma ausência total de resistência. Nesse dia você terá descoberto como alinhar os pensamentos crônicos com os pensamentos do seu próprio ser interior. Nunca vimos alguém conquistar esse alinhamento completo ou a sensação de liberdade plena, guiando-se pelos desejos e crenças alheias. Existem tantas peças móveis nesses elementos que ninguém consegue dar conta de todas elas. Portanto, quando alguém lhe disser, tem uma coisa em você que não me agrada, responda, pois então olhe com mais atenção. Que tal o meu nariz? Ele não é bonito? E essa minha orelha não é perfeita? Ou seja, devemos sempre incentivar os outros a buscar coisas positivas em nós e levar isso na brincadeira, sem permitir que ninguém atinja nossos sentimentos. Na verdade, devemos exercitar a postura ao longo de toda a vida até nos tornarmos invulneráveis a mágoas desse tipo. Um exemplo da minha velha história sobre o meu corpo. Não estou feliz com a aparência do meu corpo. Sinto-me gordo. Estive em forma e com um corpo esbelto em alguns momentos ao longo da vida. Mas isso nunca foi fácil, e esses períodos foram curtos. Sempre me pareceu estreitamente trabalhoso chegar perto do meu peso ideal. E depois de chegar lá, eu nunca conseguia me manter magro. Estou cansado de me privar das coisas saborosas para no fim me sentir gordo do mesmo jeito. Isso é duro de encarar. Não possuo o tipo de metabolismo que me permita comer qualquer coisa gostosa sem engordar. E isso não é justo. O problema é que eu também não gosto de ser gordo. Um exemplo da minha nova história sobre meu corpo. Meu corpo é basicamente um reflexo das coisas que eu penso. Estou feliz por entender o poder de direcionar meus pensamentos e sempre tento ver mudanças positivas no meu corpo, que também reflitam as mudanças no meu jeito de pensar. Sinto-me bem diante da expectativa de um corpo esbelto e belo. Tenho confiança nas mudanças que estão acontecendo. Enquanto isso, eu estou me sentindo tão bem, de modo geral, que não me sinto infeliz com o meu corpo atual. É divertido ter um propósito definido e mais divertido ainda ver os resultados dos pensamentos que escolhi. Meu corpo responde imediato aos meus pensamentos. É bom saber disso. Não existe um jeito certo ou errado de contar a sua história melhorada. Ela pode se referir ao seu passado, presente ou futuro. O único critério importante é estar consciente da sua intenção de contar uma versão melhorada e mais agradável da sua própria história. Repetir muitas histórias agradáveis como essa ao longo do dia modifica o seu ponto de atração.
Lembre-se apenas de que a história que você conta é a base da sua vida. Portanto, conte-a do jeito que você quer que ela seja. Parte 5: Carreiras e fontes rentáveis de prazer. Quais são os primeiros passos na escolha da minha carreira? Jerry. Como poderemos saber se escolhemos a carreira certa? E como ser bem-sucedido na carreira que escolhemos? Abraham. Qual a sua definição de carreira? Jerry. Carreira é o trabalho mais importante da sua vida. Uma ocupação a qual as pessoas possam se entregar de coração e dar o melhor de si. É claro que, na maioria dos casos, todos também querem um bom retorno financeiro a partir da carreira. Abraham, o que você quer dizer com o trabalho mais importante da vida? Jerry, um trabalho que as pessoas planejem passar toda a vida realizando, como um emprego, uma profissão, um negócio, um comércio, coisas assim. Abraham, você está me dizendo que é uma crença disseminada entre vocês ou um desejo aceitável na sua cultura? O fato de alguém escolher uma carreira e esperar viver feliz para sempre com ela, trabalhando nesse único campo a vida inteira? Jerry. Bem, pelo que eu me lembro, as coisas sempre foram assim tradicionalmente. Desde quando eu era criança, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. É interessante perceber agora que, desde que eu era muito jovem, os adultos à minha volta me instigaram um senso de urgência para escolher uma carreira. Lembro-me de observar o leiteiro entregando lindas e deliciosas garrafas de leite em nossa porta e pensar, ao vê-lo ir embora todos os dias, que aquela era a carreira que eu escolheria. Depois, ao testemunhar o momento em que um policial praticamente obrigou minha mãe a parar o carro no acostamento da estrada, senti uma imensa admiração por ele, como sentiria por qualquer um que obrigasse minha mãe a fazer qualquer coisa. Por algum tempo eu decidi que seria policial. Pouco tempo depois disso, um médico curou meu braço quebrado e eu resolvi que gostaria de ser médico. E quando a nossa casa pegou fogo, a melhor profissão do mundo me pareceu a de bombeiro. E depois de me transformar no que muitos consideram adulto, continuava observando e considerando uma infinidade de opções a partir da minha perspectiva eternamente mutante. Os que estavam à minha volta ficaram um pouco desapontados por eu continuar a passar de uma profissão para outra, em vez de me acomodar em uma única opção, que seria o trabalho da minha vida ou a minha carreira. Abraham. Muitas pessoas, ao lerem as histórias que você contou sobre a sua infância e os eventos que influenciaram a imagem de que você queria ser quando crescesse, talvez considerem a sua instabilidade de ideias uma prova de criancice ou falta de noção sobre a realidade. Mas devemos reconhecer uma coisa: você foi, como todo mundo é, inspirado pelos eventos da sua vida. Quando alguém se permite seguir o fluxo dessas ideias inspiradas, o seu potencial para uma experiência gratificante é muito maior do que se ele fosse seguir uma carreira com base nas várias razões que as outras pessoas usam para justificar suas escolhas, tais como a tradição de família ou o potencial de um bom salário. Não é de surpreender que tanta gente tenha dificuldade em escolher o que vão fazer pelo resto da vida, porque vocês são seres multifacetados. O seu objetivo dominante na vida é aproveitar a sua base de liberdade absoluta e, nessa sua busca por experiências alegres, vivenciar a própria expansão e o crescimento. Ou seja, sem uma percepção verdadeira de liberdade, uma pessoa nunca conseguirá ser feliz. E sem essa alegria e felicidade, ela não conseguirá vivenciar a verdadeira expansão. Por isso é que, embora pareça criancice para muitos, é natural que a própria vida inspire a própria aventura, e depois a próxima e também a que vem a seguir. Nós os incentivamos a descobrir o mais cedo possível na vida que a sua intenção dominante é também razão de existir, é viver feliz para sempre.
Essa seria uma excelente escolha de carreira. Gravitar em torno das atividades e abraçar apenas os desejos que se harmonizem com as suas intenções mais profundas, que são liberdade, crescimento e alegria. Faça da vontade de ser feliz a sua carreira, em vez de tentar achar um trabalho que lhe dê muito dinheiro para só então buscar coisas para comprar, coisas que o farão feliz. Quando, quando ser feliz passa a ter importância fundamental na sua vida. E você ganha a vida fazendo uma coisa que o deixa feliz. Você encontrou a melhor de todas as combinações. Você pode se tornar um especialista em se sentir bem sob quaisquer condição, mas quando você se tornar bom na tarefa de alcançar o equilíbrio vibracional em primeiro lugar, para então atrair circunstâncias e eventos a partir desse lugar feliz, o seu potencial para a felicidade sustentável será muito maior. Em que você trabalha? Jerry. Hoje em dia, ainda existem culturas, normalmente nós as denominamos primitivas ou selvagens, que parecem viver exclusivamente para o momento presente, sem trabalhos específicos. Quando estão com fome, eles pescam ou pegam frutas nas árvores. Abra. Será que esses povos primitivos vão ler o que você escreveu sobre eles? Risos. Não, creio que não. Qual é a categoria das pessoas que vão ler este texto? Gel. Gente que acredita que é essencial ter algum tipo de trabalho ou emprego que gere dinheiro ou renda. Abraham, na sua opinião, qual a principal razão de as pessoas acreditarem que podem encontrar uma carreira quando ainda são jovens e depois seguir essa carreira pelo resto da vida? Jerry, bem, é claro que não posso responder por todo mundo, mas me parece uma questão quase moral ou ética que nós devemos ou temos encontrar um trabalho que renda algum dinheiro. É considerado impróprio receber dinheiro sem oferecer algo em troca ou sem ser produtivo de algum modo. Abraham, você tem razão. A maioria das pessoas tem necessidade de justificar a própria existência por meio do esforço ou do trabalho. E é esse, talvez, o motivo da primeira pergunta que você faz quando conhece outra pessoa. Em que você trabalha? Gel. Durante mais ou menos 40 anos, eu ganhei a vida trabalhando entre 1 hora e 1 hora e meia por dia. Muitas vezes as pessoas demonstravam uma espécie de ressentimento por eu ser capaz de ganhar tanto dinheiro sem trabalhar mais tempo. Isso normalmente me levava a lançar justificativas sobre a quantidade imensa de energia que eu gastava naqueles 90 minutos. Quantos anos eu levei para me aperfeiçoar naquilo que fazia o esforço que desempenhei para dar início ao meu trabalho. Sempre tive necessidade de justificar que eu estava, na verdade, pagando um preço justo pelo que recebia. Abraham, quando você se coloca em alinhamento vibracional, ou seja, quando você está alinhado com a fonte que existe dentro de você, e os seus próprios desejos e crenças estão em equilíbrio, muita, nunca sente necessidade de se justificar com ninguém. Muitas pessoas tentam justificar seu comportamento e suas ações para os outros, mas é sempre uma má ideia utilizar as opiniões e palpites dos outros como guia quando você busca se alinhar com seu próprio sistema de orientação. Muitas pessoas no começo da vida tentam alcançar um ponto de conformidade com as regras e as opiniões dos outros, mas se elas permitirem que essa postura se torne o foco central das decisões que tomam, ficarão cada vez mais afastadas do alinhamento com quem elas realmente são. Bem, como das intenções que tinham a nascer, sem falar nas intenções que desenvolveram para partir da própria vida ao vivenciá-la. Você nunca terá a maravilhosa experiência de se sentir livre
até abrir mão do desejo de agradar aos outros e substituí-lo por uma poderosa intenção de se alinhar com quem você realmente é, com a sua fonte, cuidando de como se sente, escolhendo pensamentos agradáveis que mostrem que você alcançou seu ponto de alinhamento. Ao perceber que alguém o desaprova ou hostiliza, é natural que você queira se defender. Mas essa necessidade de defesa desaparecerá rapidamente quando você tiver treinado o alinhamento com o ser infinito, pois então todas as suas sensações de vulnerabilidade serão substituídas pelo sentimento seguro de quem você realmente é. Não importam as escolhas que você faz, sempre haverá alguém que discorde dessas escolhas. Mas quando você encontra o seu equilíbrio e mantém o alinhamento, a maioria das pessoas que o observarem estará mais inclinada a lhe perguntar o segredo do seu sucesso, em vez de criticá-lo por ser vitorioso. Quanto aos que continuarem a criticá-lo, esses não se satisfarão com as suas respostas, não importa o quanto elas sejam convincentes. Não é função de consertar o sentimento de falta que existe nos outros. O seu papel é se manter em equilíbrio. Quando você permite que a sociedade ou qualquer pessoa defina o que você deve querer ou como deve se comportar, acaba perdendo equilíbrio, pois o seu senso de liberdade, que está ligado ao local mais profundo do seu ser, se sente desafiado. Sempre que você prestar atenção ao seu jeito de sentir as coisas e emitir pensamentos poderosos que estejam alinhados com o que você realmente é, estará dando um exemplo de prosperidade e expansão, que será de imenso valor aos que tiverem a bênção de observá-lo. Não se pode ficar pobre o bastante para ajudar os pobres a prosperar, nem doente o bastante para ajudar os enfermos a adquirir saúde. Só você e unicamente você é quem conseguirá se elevar a uma posição de força, clareza e alinhamento. A lei da atração e a carreira. Abraham, qual é a principal razão de alguém escolher uma carreira? Jerry, li um estudo recente cuja conclusão foi a de que a maioria das pessoas busca alcançar prestígio na vida. Se elas tiverem de escolher entre ter um título mais elevado ou mais dinheiro, a maioria escolherá o título. Abraham, pois as pessoas que desejam prestígio substituirão o próprio sistema de orientação pela busca da aprovação dos outros. E essa é uma forma pouco gratificante de viver, pois as pessoas a que você quer agradar não mantêm a atenção no outro por muito tempo. O estudo que você citou provavelmente está corretíssimo, porque a maioria das pessoas se preocupa mais com o que os outros vão pensar delas do que com o que elas mesmas sentem. Mas essa forma de orientação não faz sentido algum. Às vezes as pessoas se preocupam com o fato de que, se considerarem apenas o que as faz feliz acima de todas as coisas, estarão agindo de forma egoísta ou sendo descuidadas e injustas com os que estão à sua volta. Mas sabemos que a verdade é exatamente o contrário. Quando você cuida do seu alinhamento com a fonte, que é representada pelo seu jeito de sentir as coisas, e trabalha duro para manter essa ligação, qualquer pessoa que seja o seu objeto de atenção recebe benefícios só de você olhar para ela. Não dá para levantar o astral dos outros sem estar conectado à fonte de bem-estar. Entendemos que é muito bom quando os outros fazem de você um objeto de atenção por pura admiração, pois eles estão fazendo exatamente o que explicávamos ainda agora. Ao demonstrar a apreciação por você, eles também se ligam à fonte e fazem despertar bênçãos sobre a sua cabeça. Lembre-se, porém, de que pedir aos outros que se mantenham sempre alinhados com a fonte e continue tendo
você como objeto de atenção visando a continuidade dos benefícios do bem-estar que isso fornece é impraticável, porque você não pode controlar a ligação deles e se manter eternamente como objeto de atenção. Entretanto, você possui controle absoluto sobre a sua própria ligação com a fonte. E quando a sua intenção dominante é manter essa ligação, deixando os outros fora da equação, então você está livre do fardo de tentar agradar os outros, algo que não dá para fazer sempre, e consegue manter uma ligação e um sentimento de bem-estar constantes. Algo interessante a anotar é o seguinte: as pessoas que cuidam do que sente, as que se mantêm constantemente em uma atitude de emoções agradáveis e positivas, as que são ligadas à fonte e deixam fluir pensamentos positivos na direção do seu foco, são também as pessoas que os outros consideram atraentes e geralmente recebem admiração e aprovação quase generalizada. Não dá para conseguir a aprovação de que você busca a partir de um ponto de necessidade ou de falta. Uma sala de trabalho com uma vista espetacular, uma vaga de estacionamento com seu nome escrito no piso ou um título pomposo não conseguem preencher o vazio provocado por não estar alinhado com quem você realmente é. Ao alcançar tal alinhamento, todas essas coisas lhe parecem menos importantes. O mais interessante é que elas acabam por surgir em sua vida do mesmo jeito. Posso preencher o meu vazio servindo aos outros? Gelli, durante os 20 anos que passei exercendo vários cargos na indústria do entretenimento, eu me diverti muito. Aquele trabalho exigia só parte do meu tempo e eu curtia uma infinidade de desafios e aventuras, pois sempre surgiam novas experiências. Muitas vezes, porém, eu comentava com os amigos que me sentia caminhando com sucesso pelas areias da vida, mas quando olhava para trás não havia pegadas. Sentia que levava prazeres e alegrias temporárias ao meu público, mas não lhes deixava nada de permanente. Será que essa necessidade de elevar as outras pessoas e levantar o astral delas é algo inerente a nós? Ela vem de outros níveis de nós mesmos ou aprendemos a sentir essa necessidade com as pessoas à volta a partir do momento em que entramos neste ambiente físico? Abraham, vocês nasceram desejando ser úteis, querendo elevar os outros, e também nasceram com o conhecimento de que possuem muito valor. A maior parte do sentimento de falta que você descreve não vem do fato de você não ter conseguido ajudar os outros de forma permanente, sim porque seus pensamentos o estavam mantendo afastado do alinhamento pessoal. A coisa funciona do seguinte modo: quando você se alinha com quem você realmente é, o seu ser interior ou força automaticamente eleva as pessoas com quem entra em contato. E devido a esse alinhamento, não percebe o que estão desalinhados. A lei da atração não rodeia de gente satisfeita quando você está satisfeito. Do mesmo modo, ela também não o rodeia de gente satisfeita quando você está insatisfeito. Não dá para compensar o próprio desalinhamento oferecendo mais tempo, energia ou ação. Ao ficar desalinhado, você não consegue contrariar ideias que sejam eficazes o bastante para fazer a diferença. O valor que você tem para com os outros depende de uma única coisa. O valor que você tem para os outros. Olha, até é importante que estou olhando de novo. O valor que você tem para os outros depende de uma única coisa: seu alinhamento pessoal com a fonte. A única coisa que você tem para oferecer aos outros é o exemplo do próprio alinhamento, no qual eles poderão reparar, depois desejar e então trabalhar para obter. Mas você não pode simplesmente dar isso a eles. O momento de diversão e entretenimento que você ofereceu ao seu público era, na verdade, uma dádiva muito maior do que conseguiu reconhecer na época.
porque, porque você lhe estava fornecendo distração das coisas que os preocupavam. Na ausência de atenção aos problemas, os membros da plateia alcançavam, em muitos casos, um alinhamento temporário com a fonte. Mas você não pode continuar seguindo pela vida ao lado deles, mantendo-se como seu único objeto de atenção a fim de manter os bons sentimentos que inspirou. Todos são responsáveis pelos pensamentos que emitem e as coisas que escolhem como objeto de atenção. Todos vocês possuem, bem lá no fundo, uma percepção de que estão aqui para serem criadores felizes. Então, sempre sendo chamados na direção dessa plenitude e a lista de exigências de que devem cumprir para alcançá-la não é grande. Seu propósito original era deixar que o seu ambiente físico servisse de inspiração para suas infindáveis ideias de expansão e desejo. E em seguida, vocês pretendiam se alinhar com a fonte de energia dentro de vocês, a fim de alcançar tais objetivos. Ou seja, vocês sabiam desde o início de que seus desejos nasceriam da sua participação aqui. Então, depois que eles estivessem fortes e vibrantes por dentro, vocês poderiam focar os pensamentos até atingir um sentimento de expectativa, quando todos os desejos se realizariam. O principal papel que as pessoas à sua volta desempenham, na equação da criação, é que elas fornecem uma grande variedade a partir da qual seus desejos nascem. Não era a sua intenção primordial medir o próprio valor através da comparação com os outros, e sim receber inspirações para novas ideias por meio de uma combinação de coisas à sua volta. Qualquer comparação com o próximo devia servir apenas para criar em você um desejo expandido. Ela não foi planejada para ser um meio de diminuir ou fazê-lo sentir perda de valor pessoal. A sua vida não se resume ao que você vai fazer depois do trabalho, durante o fim de semana ou quando se aposentar. A sua vida acontece nesse exato momento e vale pelo que você sente agora. Se o seu trabalho lhe parece desagradável, pouco gratificante ou duro de enfrentar, não é porque você está no lugar errado, mas porque a sua perspectiva está enevoada por pensamentos contraditórios. Você não pode esperar um final feliz para uma viagem que não foi prazerosa ao longo do caminho. O fim certamente não justifica os meios. Os meios, ou o caminho trilhado ao longo do tempo, sempre trazem a essência de um final idêntico a eles. O meu sucesso animará os outros? Jerry. Minha liberdade sempre foi o que havia de mais importante para mim. Por isso, eu nunca desisti dela em troca de dinheiro. Sempre disse que tinha pouco interesse pelo dinheiro porque não estava disposto a abrir mão da minha liberdade para obtê-lo. Porém, com o passar do tempo, a sensação de não estar deixando pegadas na areia me fez questionar se não havia algo mais profundo na vida do que simplesmente se divertir. Pouco depois dessa percepção, descobri o livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. E embora a ideia de pensar em enriquecer fosse algo no qual eu negaria qualquer tipo de interesse específico, o livro chamou minha atenção e eu me senti atraído por ele. Eu o peguei e senti um arrepio por todo o corpo, como se eu estivesse encontrado uma coisa que teria grande impacto na minha vida. O livro dizia: decida o que você quer. Essa era uma afirmação aparentemente simples, mas eu senti o poder dela de uma forma nova e estranha. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu comecei a tomar decisões de forma consciente sobre o que eu queria e comecei também a descrevê-las em um papel. Quero trabalhar por conta própria, quero um negócio só meu, não quero um local fixo para trabalhar, nem quero sentir meus pés pregados no chão.
Não quero empregados, pois não desejo esse tipo de responsabilidade. O que eu quero é liberdade. Eu queria ser capaz de controlar minhas fontes de renda. Queria ter mobilidade para viajar e ir a qualquer lugar que desejasse. Queria que meu trabalho fosse algo por meio do qual todas as vidas que eu tocasse fossem elevadas de algum modo, ou pelo menos tivesse consciência de onde estava, e ninguém se sentisse diminuído por me ter reconhecido. As pessoas costumavam rir quando eu falava essas coisas. Todos diziam: Ora, Jerry, você é um sonhador. Não existe um trabalho assim. E eu respondia: Mas deve haver. Emerson disse: Ninguém teria um desejo se não tivesse também a capacidade de realizá-lo. Eu acreditava nisso e esperava que ao longo do caminho as oportunidades começassem a surgir. Menos de 30 dias depois de enxergar com clareza o que eu queria, conheci um homem que me mostrou um negócio que eu poderia levar para a Califórnia, e isso foi a resposta a tudo que eu esperava. Foi assim que, durante os anos que se seguiram, o negócio se consolidou, prosperou e, mais uma vez, eu alcancei a essência de tudo que havia desejado por escrito. Eu queria liberdade, crescimento e alegria. Jerry, eu não disse que precisava ser alguma coisa que eu fosse capaz de realizar ou tivesse talento, a habilidade ou a inteligência de realizar. Eu simplesmente disse: é isso que eu quero. Isso pode acontecer com cada um de nós. Cada um de nós pode ter o que bem quiser a partir do momento em que fica claro em nossa mente o que desejamos. Abraham, sim, se a sua experiência de vida inspirou o desejo dentro de você, ela também possui os recursos para satisfazê-lo até o último detalhe. Você chegou a essas decisões a respeito do que deseja ao longo de muito tempo e através das experiências de vida que teve. Seu ponto de decisão em focar nessas decisões e escrevê-las de forma completa provocou uma ênfase na sua crença em relação a elas. Quando seus desejos e crenças se juntam, a expectativa acontece. Uma vez que a expectativa por qualquer coisa está dentro de você, ela entra rapidamente na sua vida. Ser livre era o elemento mais importante nos desejos que você sentia por algum tempo. Sempre que você via algo que não lhe parecia uma ameaça ao desejo de ser livre e tinha o potencial de trazer dinheiro, você permitia que esse desejo por mais dinheiro que expandisse, e qualquer coisa que você achasse que tinha o potencial de enfraquecer sua liberdade era repelida de imediato. Você nasceu com uma tríade de intenções pulsando por dentro: liberdade, crescimento e alegria. A liberdade é a base de tudo. A liberdade é a base de tudo o que você é, porque tudo que vem para você surge em resposta aos pensamentos que você emite. E mais ninguém além de você tem controle sobre eles. Quando a alegria é a sua busca dominante, isso leva a colocar o que pensa em alinhamento com o que você realmente é. Toda a resistência desaparece se você permite a expansão ou crescimento que sua experiência de vida inspira por dentro. Quero que a minha vida seja boa. Abraham. Ao escolher uma carreira ou ao fazer as coisas usuais que o seu trabalho atual exige, se sua intenção dominante for sentir alegria ao desempenhar tais tarefas, sua tríade de intenções se colocará em alinhamento de forma rápida e acelerada, pois ao conseguir se sentir bem, você se coloca em completo alinhamento com os aspectos mais amplos e não físicos do ser. Esse alinhamento, então, permite a expansão rumo a todas as coisas que a sua vida o ajudou a identificar como objeto de desejo, de modo que o seu crescimento ocorre de forma rápida e satisfatória. Liberdade é a base da sua experiência de vida. Não se trata de algo que você precisa conquistar. Alegria é o seu objetivo. Crescimento é o resultado de tudo isso. Mas se você acredita que não é digno e tenta provar seu valor através de ações, não encontra o equilíbrio. Muitas vezes nós já explicamos essa tríade perfeita de intenções de liberdade,
crescimento e alegria. Mas a maioria dos seres físicos, na mesma hora, foca a atenção na ideia do crescimento em sua equivocada tentativa de provar o próprio valor. Um valor, aliás, que não foi questionado. Você não tem nada a provar nem a justificar. Sua própria existência já é justificativa suficiente. Sou eu que crio minha própria carreira jubilosa. Abraham, gostaríamos que você encarasse a sua carreira como a criação de uma experiência de vida jubilosa. Você não é simplesmente um reciclador de coisas que outra pessoa criou, nem um amontoador de elementos. Você é um criador, e o objeto da sua criação é uma experiência de vida jubilosa. Essa é a sua missão, essa é a sua busca, e é por isso que você está aqui. A gente podia parar aqui, né? Ah, Vamos? Concorda? pode ser. Então, concordamos. Vou parar a gravação para a gente poder conversar.